Olá, meus amigos, e aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Quem vos fala aqui é Carlos Firme, né? Você já deve ter visto, comentado, falado por aí, né? Sobre o nosso canal CF Invest. Por que nosso? Porque a intenção aqui é falar sobre investimentos, né? E quando a gente fala sobre investimentos, a gente quer trazer para vocês que são iniciantes aí nesse mundo, né? Situações reais, fatos reais, coisas que não vão trazer risco para vocês, né? Colocar o seu capital e ter aí rendimentos futuros aí de forma brilhante, tá bom? Então, vocês querendo aprender tudo isso, tá em cima aí CF Invest, você vai se inscrever, deixar o seu joinha e todos os dias você vai ter conteúdo na palma da sua mão para você estar mudando a sua vida financeira e conquistando a sua liberdade financeira a longo prazo, tá bom? Então, meus amigos, é o seguinte, hoje decidi falar sobre um assunto que às vezes tem colocado as pessoas muito contra a parede do que a gente fala normalmente do mundo dos investimentos. As pessoas, quando a gente parte para a renda tanto variável quanto para a renda fixa, as pessoas normalmente se perguntam, Carlos, quantos ativos eu tenho que ter em carteira? Note, meus amigos, que quando você está iniciando e quando você não tem assim uma estratégia montada, quando você não sabe o que você vai fazer aí a longo prazo, qual é os passos que você faz? Você começa a assistir várias pessoas a te mostrar vídeos, conteúdos, e com isso você vai pegando aquelas empresas que as pessoas vão te mostrando e botando na sua carteira. Não é isso normalmente que se faz? É isso porque normalmente foi o que aconteceu comigo no início dos meus investimentos. Chegou um momento, né, que eu estava aí com quase 20 ações e alguns quase 15 fundos imobiliários na carteira. Então, veja só o que eu vou dizer para vocês. Normalmente, o básico de uma carteira é você ter aí de início aí suas 4 a 5 ações boas, consolidadas, setores que não vai trazer muito risco. Para o quê? O que, é que vai acontecer em você entrar nessas ações sem muito risco? Você vai começar a ter rendimentos, isso é importante, que é os dividendos que vai cair na tua conta. Você vai ter valorização, né? Você vai ter valorização, né? E isso é muito importante, né? Então, isso te traz um resultado aí bastante proveitoso. Então, a gente vai trazer aqui para você, por exemplo, como montar uma carteira de investimento, né? Como montar a casa da minha carteira, o que é que tem que ter na minha carteira. Então eu digo para você, se você for para a questão de empresas, você tem que ter aí no máximo 5 empresas boas, empresas que vai trazer rendimentos, né? E no meio dessas, de setores que não vai trazer risco para você assim futuramente. Setores perenes, como a gente fala aí na bolsa de valores. Por exemplo, você tem que ter empresas tanto que tenham um yield alto e empresas que estão também em crescimento, que isso vai trazer uma valorização melhor para o seu investimento. Quando a gente parte para fundos imobiliários, normalmente a gente sabe que tem ali papel e também os fundos relacionados também a lajes corporativas, a shoppings, entre outros, que esses são, tem por exemplo os fundos hoje listados de papéis, né, que são os fundos de papéis, e os fundos de tijolos, que são aqueles fundos que realmente têm imóveis. E dentro dele tem esses setorzinhos aí que são os shoppings, tem os de logística, tem o de laje corporativa, tem o de renda urbanas, né? Então, entre outros aí. Então, é sempre bom você, por exemplo, ter aí seus 4 fundos imobiliários bom, confiável, que não vai sofrer muito de acordo às crises que normalmente a gente está vendo, por exemplo, questão de taxa de juros aí alta, aumentando ao tempo todo, não vai sofrer tanto e você vai ter aí rendimentos futuros melhores aí para você estar recebendo. E o bom é que eles pagam todos os meses, então todos os meses tá caindo rendimentos bons aí na sua conta, sem precisar muito embaraço, sem nada e sem desconto de imposto de renda, os fundos imobiliários nesse caso, beleza? E quando a gente vai falar aí para renda fixa, a gente temos ali os CDBs, né? Temos as LCIs, as LCAs, tem também aí o Tesouro Direto. São investimentos que você vai ter um pouco mais de cautela. Por quê? Um pouco mais de cautela, porque são investimentos tão seguros que você vai colocar o seu capital e já vai saber quanto você vai receber. Por exemplo, se você for investir aí no pré-fixado, né, que você já vai saber quanto você vai receber no final dos seus investimentos. O pós-fixado, você já vai saber quanto você vai receber se a taxa de juros lá no final tiver alta ou baixa, é aquilo que você vai receber. Então, isso são situações que você vai criando uma mentalidade no dia a dia para você montar a sua carteira perfeita, beleza? Então, quando você monta a sua carteira perfeita, você vai ver que vai acontecer crise, taxa de juros subir e você vai ver tudo ali verdinho. Por que verdinho? Porque você soube o jeito certo de fazer. Então, a carteira perfeita é essa. Não coloca muito ativo na sua carteira. Você não vai conseguir
ter aí praticamente um monitoramento de todos eles, de forma alguma. E você com pouco ativo, por exemplo, você tem aí a Itaúsa na sua carteira, um exemplo só. Aí amanhã você viu que a Itaúsa começou a cair, começou a cair, começou a cair, 4 dias seguidos a Itaúsa caindo. Você vai no RI da empresa, abre o relatório e vê o que está acontecendo com a Itaúsa. Aí imagine você ter ali 10 empresas caindo recentemente para você abrir 10 RI de 10 empresas e estudar 100%. Praticamente você não vai ter tempo para isso, fazer esse passo a passo. Você só vai ter tempo se for ao longo prazo, que você já tem um capital que não precisa você estar mais fazendo uma renda extra, trabalhando, para você focar só nisso. Realmente aí fica mais fácil para você estudar, que você só vai ter tempo só para isso. Mas se você é aquela pessoa que não tem tempo para fazer isso, então o ideal mesmo é você ter o pouco, porque o pouco você vai lá, vai conseguir estudar, vai ver o que está acontecendo, se a empresa está pegando capital para se reinvestir, se a empresa está pagando uma dívida que tinha atrelada há muito tempo atrás. Tudo isso são situações que você vai aprender de acordo ao tempo. E esse tempo requer isso, paciência, sabedoria e começar dos poucos. Quando você tiver já com uma carreira já praticamente aí bem aí no mundo dos investimentos, cabe você colocar outras empresas aí que você tinha vontade, empresas que estão pagando bem, empresas que estão com crescimento bom, que está com uma estimativa de ter lucros bons a longo prazo. Isso aí tudo é perfeito você tá fazendo, mas o início normalmente é isso aí. Coloca um pouco para você ter a sua carteira perfeita aí para você tá tendo rendimentos e não ter dor de cabeça. O interessante é isso, você ter rendimentos, né, e não ter dor de cabeça. Isso aí é o mais importante no mundo dos investimentos, tá bom? Se você até aqui, você tá gostando dos conteúdos, o conteúdo tá te agradando, não se preocupa, basta você aqui, ó, pesquisar por isso aí, se inscrever, deixar o seu joinha, comentar lá o que você acha, o que está acontecendo, né? Deixar aquele like pra gente, que é o que nos fortalece sempre, não vai te trazer mal algum. E isso aí, cada vez mais vai chegar conteúdo na palma da sua mão, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe hoje.